Olá, gente! Olha, sinceramente, eu tô cansado. Cansado de tantas notícias pesadas e de ter um verão chuvoso com novamente temperaturas frias. Agora, 9:30 da manhã, 12 graus, vocês podem ver. Eu peguei um casaco mais grosso, porque novamente aqui, ontem nos vídeos vocês puderam ver que de manhã cedo a gente teve tempo bom. De tarde começou novamente a chover e agora também a gente não consegue ver as montanhas e se prepara novamente para chover e muito. E isso cansa e a gente precisa de sol, de luz para criar vitamina D, para animar o astral, para aguentar tudo isso. Isso está se tornando muito difícil nesse momento para mim. Como eu sempre trago últimas informações para vocês, normalmente pesadas, né? Tristes. E também nesse vídeo vou falar, gente, que vai ter comida para os pobres, somente agora para vacinados, recuperados ou testados. Até nisso, as pessoas que precisam pedir ajuda, precisam pedir esmola, eles começam a pedir um comprovante. Que miséria nós estamos enfrentando nesse nosso país. Nós temos aqui uma organização que se chama Die Tafel, certo? Que foi criada nos anos 90 e cresceu muito nos últimos 18 meses com a pandemia. E uma dessas bancas, né, que distribui para as pessoas pobres agora quer exigir um comprovante dos necessitados. Os bancos de alimentos não são um projeto totalmente inocente. Muitas associações que operam pontos de distribuição de alimentos e em alguns lugares também de roupas em toda a Alemanha cresceram e agora atendem, escutam só. Nós estamos falando de um país, um dos mais ricos da Alemanha. Eles atendem 1,6 milhões de pessoas na Alemanha. País de 83 milhões de pessoas e 1,6 milhões estão na miséria, certo? O número provavelmente se encontra mais alto, porque muitas pessoas não vão nesses locais pedindo ajuda, porque eles sentem vergonha. Triste Alemanha de hoje, a Alemanha de a melhor Alemanha de todos os tempos, né? Na maioria das vezes, eles recebem alimentos vencidos de cadeia de supermercados, dos quais não precisam mais se desfazer e pelos quais eles também recebem um recibo de doação. Né? Além disso, eles não são facilmente acessíveis quando alguém precisa urgentemente de alimentos. Pelo contrário, há muito tempo existem lugares onde há listas de espera para os bancos de alimentos e a clientela é selecionada. A melhor Alemanha de todos os tempos. Clientela selecionada. Primeiro você tem que provar a sua necessidade de uma forma burocrática adequada. Há um tempo de distribuição fixa e aqueles que falham várias vezes perdem seus direitos. Quer dizer, você tem um tal dia, em tal hora que você pode ir lá. Se você perde esse horário várias vezes, você cai fora dessa lista de pessoas necessitadas. No caso da Marburger Tafel, que é uma certa região aqui na Alemanha, as pessoas podem vir a cada 15 dias, gente, durante 2 anos e depois tem que tirar 1 ano de folga. Quer dizer, somente as pessoas pobres que cumprem as regras são atendidas. Quer dizer, eles, se você vai lá hoje,
faz o caminho burocrático e é selecionado, você tem o direito de passar lá a cada 15 dias, pegar comida ou até roupa, né? E durante 2 anos. Depois de os 2 anos passarem, você tem que folgar 1 ano. Que absurdo é esse? Né? Porque essas pessoas que estão nessa miséria, muitos deles não vão sair depois de 2 anos dessa miséria. Porque não tem como, né, gente? Muito difícil. Até aqui, gente, até aqui. Esse jeito de agir dessa chamada região Marburger Tafel faz lembrar dos centros de desemprego que também chamam suas vítimas de clientes. Embora não tenham nenhum dos direitos que um cliente normalmente tem. Os clientes dos bancos de alimentos estão autorizados a pagar pelos alimentos que recebem. Apenas uma pequena quantia e o raciocínio é que então eles não teriam que se sentir como destinários de caridade. Mas pagar um preço geralmente não lhes dá o direito de escolher a mercadoria. Né? Então eles precisam pagar um certo valor, que é baixo, isso é verdade, para eles se sentirem bem, não pedindo esmola. Mas ao mesmo momento, eles pagam uma certa quantia. Olha lá o trem, olha lá o trem. É, o vídeo do Caio aqui, né? Mas ao mesmo momento, são o pessoal que atende, põe a comida na sacola. Quer dizer, eles não podem escolher 3, 4 pães, isso, aquilo, não. Eles têm direito a isso, aquilo. Né? Essa Tafel existe desde 1993 na Alemanha, mas foi o empobrecimento visado causador decreto no início dos anos de 2000 foi colocado um decreto que se chamava Hartz IV e isso levou muita gente na pobreza, que os fez crescer enormemente para 965 pontos de distribuição em todo o país. E os bloqueios também aumentaram ainda mais o número de necessitados. Embora no primeiro bloqueio os tafeln, aquelas distribuições, não tinham sido abertos. Pensam bem, gente. Nós tivemos esse primeiro bloqueio meados de março até meados de maio. E esses pontos de distribuição simplesmente não poderiam abrir. Né? Então, muita gente fez, então, entrega de casa em casa. Mas muita gente sofreu com essa atitude do nosso governo. Imaginam só, aquelas pessoas que dependem, que calculam com essa ajuda e de repente o ponto de distribuição se encontra fechado e que transtorno traz isso para essas pessoas necessitadas que já sofrem tanto. Se houvesse benefícios sociais que realmente atendessem às necessidades, não haveria tanto a Tafel. E, ao contrário, o fato de existirem claramente reduz a pressão para introduzir benefícios que atendem às necessidades. Claro, né? Com essa criada organização que distribui mercadorias de mercado, etc., para os mais pobres, o governo tem menos pressão em agir para ajudar essas pessoas. Lógico, né? Infelizmente é assim. Você tem que conhecer esse histórico para entender o que está impulsionando os bancos de alimentos de Marburg, quando eles anunciam que as regras 3G serão aplicadas em seus pontos de distribuição a partir de 16 de agosto. A regra de 3G quer dizer, se você é recuperado, testado ou vacinado, você pode passar por lá, né? Trazendo o comprovante, é lógico.
16 de agosto, quer dizer, daqui a uma semana vai entrar em vigor. Isso significa que qualquer pessoa que não tenha se recuperado ou sido vacinado deve apresentar um teste que esteja atualizado no dia. Lembrando que o governo pretende ou pensa em, a partir de outubro, aliás, tirar o teste, como a gente diz, gratuito das pessoas. Quer dizer, se você não é uma pessoa que não pode ser vacinada, você perde o direito de fazer um teste gratuito. Isso, então, também vai pegar essas pessoas pobres. E como é que eles vão poder pagar? Isso ainda também não está esclarecido. Essas regras não se aplicam mais mesmo a centros comerciais e lojas fora das necessidades diárias. No entanto, as lojas que cobrem necessidades essenciais não estão sujeitas a regras 3G até agora, gente. Pode mudar e já está se discutindo. As reações a esse anúncio foram correspondentemente entusiásticas. Na página do Facebook da Marburger Tafel, eles falavam de vergonha para vocês. Exigir isso das pessoas que são pobres. Distribuição somente às pessoas pobres leais ao regime. Pensam bem. Sim, a maioria dos voluntários de quem os bancos de alimentos dependem tem mais de 60 anos. Claro, essa organização, Tafel, depende de pessoas que não recebem nenhum dinheiro para isso. São normalmente pessoas que já estão na aposentadoria, né? Então, pessoas acima de 60 anos. Sim, a maioria dos voluntários de quem os bancos de alimentos dependem tem mais de 60 anos. Mas eles não comem nem praticam esportes nos pontos de distribuição e certamente não cantam com muita frequência. E não prestam serviços que estejam próximos ao corpo. Se alguém quiser protegê-los, uma máscara normal deve ser o suficiente, em vez de exigir um comprovante, né, gente? Afinal, a Tafel não fornece produtos de luxo ou brinquedos eletrônicos, mas sim alimentos para os quais uma máscara é suficiente em outro lugar. Ao mesmo tempo, nem os chefes da Tafel de Alemanha, nem esse tal chamado Marburger Tafel, parecem estar cientes do fato de que os comentaristas zangados estão muito conscientes que há discussões políticas em andamento para tornar os testes para os não vacinados cobráveis a partir de outubro. Isso que eu falei agora há pouco. Então, o regulamento dessa região Marburger Tafel se tornaria, na verdade, uma negação de cuidados para os pobres ou uma obrigação de vacinação ditada por privados. Talvez alguém deva dizer ao Marburger Tafel que os passos para a vacinação compulsória têm uma picada na cauda. Se aqueles que precisam de seus serviços adoecem em consequência de uma vacinação forçada, a Marburger Tafel pode ser responsabilizada por danos. A declaração da Associação Federal, no entanto, levanta as sobrancelhas porque sugere que a decisão da Marburger Tafel é apenas uma espécie de bailão de ensaio que outras associações seguiram. E isso, por sua vez, poderia aumentar os receios de quem esteja sendo feitos planos para o outono para excluir pessoas sem vacinação do acesso não testado aos serviços básicos. Até agora, essa ideia tem circulado apenas como uma manchete em jornais, mas está se discutindo atrás das portas fechadas. Pois é, gente.
Essas são as novidades para as pessoas mais necessitadas nessa região de Marburg, que vão, a partir da semana, a partir do dia 16, não dessa segunda, na próxima segunda-feira, vão precisar apresentar um comprovante de vacinação ou comprovante de ser recuperado ou um comprovante teste negativo. Novamente, as pessoas com menos condições são pegas de surpresa. Essa é a melhor Alemanha de todos os tempos, disse o nosso presidente alemão Frank-Walter Steinmeier. Parabéns, Alemanha.